Boa noite, senhores, boa noite, senhoras, boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Luiz da Silva, sou de Penha também, nascido e criado, e venho hoje fazer o uso desse tempo e espaço para, na realidade, trazer à tona aquilo que todo mundo já sabe e aquilo que todo mundo anseia, né? São duas questões essenciais para todos, que se refere à segurança pública e mobilidade urbana. Eu vou abranger primeiro a questão da segurança pública, porque o tempo é curto, infelizmente, né? É muito curto. E na questão de mobilidade tem algumas imagens aí que eu gostaria que os senhores vissem também, assistissem, né? Para a gente poder participar junto de algumas coisas que acontecem, que não sei porquê, mas parece, é o que parece, que a partir do momento que vocês, que entram aqui para legislar por nós, ficam com uma venda nos olhos e não enxergam a grande maioria das coisas que se faz necessárias, são básicas, são necessidades básicas para todos aqueles que transitam e andam por esse município, né? Seja de veículos, bicicletas, pedestres. E então, eu acho que já passou do tempo, porque faz muito tempo que algumas situações não se resolvem, né? Eu vou falar primeiro da questão de segurança pública. Tem-se muita coisa para falar, mas eu vou abranger aqui um fato assim mais essencial, que é a questão do vídeo monitoramento. Eu, há poucos dias atrás, mas não é só por isso também, não é só por essa situação que eu vivi, fui roubado, né? E como uma boa parte da população desse município também já foi, né? 2 ou 3 dias depois, a Sinhá também foi roubada. Nós somos vizinhos, a loja dela fica a 100 metros da minha casa. O prejuízo dela foi bem maior do que o meu. Sou sincero em dizer para os senhores que quando eu entrei na loja dela, na segunda-feira de manhã, eu fiquei com pena dela. Cheguei a esquecer do que tinha acontecido comigo, porque foi terrível, né? Meu prejuízo ficou em 18 mil reais, mais ou menos, 17 mil reais. 2 motores de polpa que eram usados para trabalho, né? E também para gerar emprego. Mas o dela chega aí cerca de 70 mil reais. Mas enfim, a questão do vídeo monitoramento. Alguns dos senhores aqui, vereadores, já tiveram na sala do vídeo monitoramento lá no quartel da PM? Tiveram. Olharam as imagens, diurnas ou noturnas? Diurnas. Leram placa de carro? Não lê, tá? Só se o veículo parar embaixo da câmera. Então, para que o vídeo monitoramento dessa forma? Para mim ver que o vagabundo passou embaixo da câmera? Para mim ele olhar o carro dele indo embora? Se não se consegue ler uma placa? Para o vagabundo ficar dando tchau para ti lá na câmera? Tirando sarro da tua cara? Porque é isso que parece. Outra forma, multar a população, porque aí para isso parece que serve bem, né? Mas nada contra. Se o indivíduo se ele cometeu uma infração, se ele de alguma forma ele foi irregular, ele tem que ser punido, tem que ser autuado, tem que ser multado, né? Mas ela tem que ter outro objetivo. Tem que ter outro objetivo, que é identificar esses veículos. Ah, mas o veículo pode estar com a placa fria, alterada, enfim, várias coisas, mas não importa. Ela tem que atingir o objetivo essencial, que é esse. Porque veículo não adianta tu ver passar, né? Então o veículo vem, passa embaixo da câmera e tu não consegue ler a placa. Quando tu aproxima a imagem, distorce tudo. O que eu quero com um vídeo de monitoramento desse? Vagabundo anda de dia, mas anda muito mais à noite. Ele age à noite. Ele age à noite, tá? E o que sobra para o indivíduo que foi roubado com essas imagens? Nada. Nada. E aí, por que o questionamento? Por que a fala? Porque a princípio, pelo que todo mundo, por bocas que eu ouvi, por vários comentários, o município está para adquirir mais 100 câmeras, se não me engano. Parece que é isso. Se forem, pelo que me consta, são de pior qualidade do que as que já existem aí. Para quê? Para que 100 câmeras dessa forma? Então que comprem 10, que comprem 20, mas que sirvam, que atinjam o objetivo essencial, que é realmente trazer segurança para a população. Essas que estão aí não servem para nada.
Muito menos para auxiliar a PM no trabalho que ela faz. E se comprar mais 100 câmeras, para dizer o quê? Para dizer que o município está cheio de câmera? Não resolve, senhores, não resolve nada. Então, nessa questão de vídeo monitoramento, assim, eu queria que vocês se sensibilizassem de uma certa forma e agissem juntos e vissem isso de perto. Esse processo, essa licitação, sei lá de que forma isso vai ser feito, e se for para trazer mais câmeras para esse município, que tragam coisas que realmente sirvam para alguma coisa. Não isso que está aí, porque não serve para nada, né? Sem contar que algumas estão até bloqueadas para um certo ponto, não está fazendo giro de 360, talvez porque não tenha manutenção, mas é um outro caso, né? E sem contar que nós estamos jogados atrás. Na questão de segurança pública, isso não é novidade para ninguém. O número de policiais que nós temos não atende nem a 10ª parte da nossa população. Estão mal servidos de viaturas, né? Então falta material humano, falta material de trabalho, falta tudo. Infelizmente, nós como população, nós temos que recorrer aos senhores, não tem outra forma. Não tem outra forma, né? Ah, mas é dever do Estado trazer a PM para a Penha, dar viatura, mas se o Estado não faz, nós vamos ter que fazer de alguma forma. Seja mobilizando a população, seja mobilizando os empresários locais, nós vamos ter que fazer de alguma forma. Pelo menos para ajudar esses que aí estão. Porque, claro, a gente cobra deles, mas cobrar como? Uma boa parte das vezes, na maioria das vezes, não tem nem veículo para se locomover. Vai sair correndo atrás de vagabundo? Eu fiz parte de uma força de segurança por 22 anos na minha vida. E eu nunca vivi nem de perto do que esse pessoal vive aqui. Mas porque era de uma força do governo federal. Não queira ou não queira, sempre vem verba, né? Não sei, eles arranjam, dão um jeito. Seja para material, seja para salário, seja para viatura, enfim. Sempre se dá o jeito. Mas se aqui o Estado não faz, nós vamos ter que fazer de alguma forma. Seja mobilizando a população, volto a dizer, seja os empresários. É impossível que as pessoas se neguem a ajudar. Tá? É impossível. A gente tem meios, tem formas, tem outras formas de nós trazermos mais segurança para esse município. Eu já dei sugestão aqui, que já foi apresentada em outra gestão, na época foi até criticada, a questão, por que nós somos um município? Eu dei essa sugestão para o meu primo Isaac, né, que já era vereador na outra gestão, e pedi para ele trazer. Por que nós precisamos de 7 acessos, entradas e saídas nesse município? Para facilitar a vida de quem? Depois da meia-noite? Minha? De vocês? Vagabundo. Porque quem anda depois da meia-noite, a não ser aquele trabalhador que cumpre um horário lá fora do comum, é vagabundo. E anda por essas estradas de acesso secundário, Coati, a mesma Pedreira Santa Lídia. Ontem mesmo foi desovado um corpo ali, nesse pedaço entre divisa de Navegantes e de Santa Lídia. Provavelmente o indivíduo foi morto, Navegantes vieram desovar ali, soltaram ali. Por que não botar porteira? Ah, mas o direito de ir e vir. Não vai se tirar o direito de ir e vir de ninguém. Nós temos 7 acessos, 7, 8 de entradas e saídas. Basta que os principais fiquem abertos. Tem formas para isso, tem meio. Cancela, guarita, uma segurança privada, terceirizada. Não importa, alguma coisa tem que ser feita. Porque vagabundo está vindo para a Penha agindo, roubando, assaltando, pauleando. Porque aqui é muito fácil de entrar e sair. Ele vem crente da impunidade que ninguém bota a mão nele. Por quê? Porque ele entra pelo Gravatá, ele sai pela Transbeto, ele sai pela Variante, ele sai pelo Coati, ele sai pelas Pedreiras, ele sai pelo Morro do Bugre, pega a Avenida Armação e vai embora para Navegantes de volta. Por que nós precisamos de tantos lugares abertos depois da meia-noite? E não é dinheiro de bicho para fazer isso aí, não. Então, senhores, tem várias formas, tem vários meios. Tá? E se alguém... Ah, mas o direito de ir e vir do cidadão, nós temos,
a distância daqui, nosso principal acesso, que é a variante, até a ponte do Gravatá, dá quantos quilômetros? 7, 8, 10, 5? Nós vamos a São Paulo, perdemos um retorno e temos que andar 40 quilômetros para pegar outro retorno? Então não justifica, né? Essa argumentação, o direito de ir e vir, para mim não justifica. Tá? E vocês podem crer que somente esse fato, eu garanto que já diminui num bom percentual o índice da criminalidade aqui dentro. Outro fato, me desculpem os senhores aqui do bairro do Mariscal, mas por que a Rua da Vala tem acesso direto à rodovia do Beto Carreiro? Ou a Transbeto? Ou a SC? Por quê? Aqui é uma rota de fuga. O indivíduo que roubou meus motores lá do meu rancho saiu por ali. Tá, a famosa Rua da Vala, que seja. O acesso é irregular e quem fez aquilo lá foi a prefeitura. Na gestão passada, botou a tubulação e botou o aterro, o macadame, e está lá. E o povo está usando. E contribuindo ainda para uma outra desgraça, que é o pessoal dali, o povo que usa aquilo ali, cruzando a rodovia, arrancando a vegetação e fazendo aquela travessia irregular. Até quando? Porque até então, por enquanto, não deu nada de grave que se saiba. Vai ter que morrer alguém? É irregular. Acesso daquela forma em qualquer rodovia, seja estadual, federal, municipal, é irregular. Acessos têm que ter pistas de aceleração e aceleração. Ali não existe. E quem fez aquilo ali, nem sei como é que a PRE, que hoje é gestora daquela via, permitiu isso. Porque já era para ter mandado arrancar. Aquilo facilita o tráfico de droga, facilita a fuga de quem age aqui dentro, de quem rouba, de quem assalta. Eu garanto para os senhores que a grande maioria das drogas que entra nesse município, entra por ali. Porque é muito rápido, é muito fácil. Anda 2, 3 quilômetros, está na rodovia, caiu na rodovia, já era. Ele ganha o mundo caindo numa rodovia. Né? Então é triste, mas é verdade. Só que não dá mais para a gente ficar nessa mesmice. Não dá. Já passou da hora de se tomar alguma ação, de se fazer alguma coisa, para que isso mude. E eu volto a dizer, se o Estado não está fazendo a parte dele, esse município vai ter que fazer de alguma forma. Seja usando a população local, seja usando os empresários, mas vai ter que fazer. Nós vamos ter que criar meios de tornar a vida desse povo aqui mais tranquila. Porque está insuportável. Só quem passa por essas situações é que sabe o que é. O grau de indignidade é terrível tu ser roubado dentro da tua própria casa. Tu trabalhar igual um bicho, né, como se diz, e o indivíduo vir te levar assim. Senhor presidente, Sérgio, só aguarda um minuto, a questão de ordem. Eu sou o próximo orador depois do Sérgio da tribuna. Eu queria doar o meu tempo de 7 minutos, se o senhor permitir, para ele, e o vereador Luizinho também, ele tem mais 14 minutos para falar, que o assunto está interessante, né? Se o senhor permitir. Assim, ó, eu gostaria de manifestar da seguinte forma. O Sérgio ele tem 15 minutos para falar. Não sei se tu quer explanar mais ou tu acabou de falar os 15 minutos, os vereadores vão te questionar contigo, conversar para... O que tu prefere? Prefere falar ou bater um... Não, eu quero falar ainda sobre mobilidade urbana. Mas seria bom também nós fazer pergunta também. Tá. Porque então, a gente também tem... Então, temos sim. Não, eu concordo com o vereador Toninho. Eu só para ele que ele tem 2 assuntos, vereador Toninho. Então tem 1h39. E não tem mais tempo, né? Então nós vamos botar, nós vamos acrescentar ali mais os dois tempos do vereador Luizinho e do vereador Júlio. Corta nós da tribuna, tá, a gente só faz a pergunta igual o vereador Toninho conquistou. Então, pode continuar. Então, mas enfim, senhores, questão do monitoramento e essa questão, né? É de conhecimento de todas as necessidades que existem e é aquilo que eu torno a dizer, que já passou da hora de nós tomarmos uma atitude, seja como população, seja como representantes do povo, que é os senhores que ocupam essa função hoje, porque está insuportável, né? É terrível, tu vê as pessoas passando pelo que estão passando, né? É desanimador. Tu olhar para a pessoa dizer para ti que ela não tem mais estímulo para trabalhar,
para tocar o negócio dela, né? Por consequências desse tipo. Então, assim, ó, eu peço encarecidamente aos senhores que pensem e repensem essa questão, né, da segurança pública e que hajam em conjunto. Esqueçam um pouquinho de partidos, né? Esqueçam um pouquinho de política e pensem um pouquinho na população que elegeu vocês, né? Porque é isso que nós precisamos. Pessoas que criem formas e meio e busquem, né, algo que dê resultado e resposta para a população. Outro fato que eu acho que assim, por que nós temos o quartel da nossa Polícia Militar no extremo do município? Por que aquilo está lá ainda? Por que está lá no lado leste do município? Se todos os acessos e entradas estão para cá? Só isso já coibiria, digo para os senhores, no mínimo 10%, 15% da criminalidade desse município, se o quartel da PM fosse situado numa outra posição. A Transbeto não tem policiamento nenhum, porque a PRE só vem ali quando é chamada em caso de acidente, porque eles têm uma malha gigante para cobrir. E também não tem pessoal para isso. Por que a Transbeto ainda não é do município? Por que não se tornou uma via municipal? O Estado está entregando, não tem recurso para manter, vamos criar meio de manter. Tem várias formas de se buscar meios de recursos para se manter uma rodovia dessa. Só peço que os senhores pensem e repensem e ajam em conjunto, porque eu tenho certeza que tantas cabeças que foram erguidas, que foram eleitas para trabalhar por esse município, se agirem juntas, vão chegar a conclusões e vão chegar a soluções e resoluções para problemas de uma forma boa, digna e que vai atender a todos. Na questão de mobilidade urbana, é terrível de ver, o que está acontecendo naquela região, principalmente do parque. Eu vou começar falando da Inácio Francisco de Souza. Aquele trecho, o pior trecho, que fica ali entre o Hotel Bartolo e a rótula de acesso ali à rodovia ali, final da rodovia no caso, é terrível. Quantas dezenas de anos aquilo já está dessa mesma forma? Nós estamos nos deparando, é impossível que não tenha acontecido com nenhum dos senhores. Eu já passei por isso várias vezes, com as pessoas disputando espaço em cima da via de rolamento dos veículos. Mulheres com carrinho de bebê, desse carrinho duplo que anda com gêmeos, né? Tu se depara com aquilo, tu vai fazer o quê? É obrigado a reduzir a velocidade, a pessoa vai na frente, né? E não tem um ponto de escape para ela ali. São valas, são crateras. Para piorar, está lá as imagens, né? Vocês viram, vocês sabem, vocês passam ali. Isso é cabível? As pessoas, os turistas vêm para as pousadas ali, não tem onde andar, não tem onde caminhar. Não tem onde caminhar, é um trecho de 500, 600 metros no máximo. E está ali daquela forma ali. Como é que uma pessoa de idade vai andar num lugar desse aí? Aí, para piorar, vão lá e botam, não sei se é uma, se é duas, se é três carradas de macadame, que aí mesmo foi para desgraçar com o resto, né? Porque dá para imaginar alguém caminhando em cima daquilo ali? Vocês se imaginam caminhando em cima daquilo ali? Olha aí, olha essa cratera. Imagina um indivíduo, Deus o livre, precisar sair da rodovia de moto, ou mesmo de carro, numa situação de emergência, ou desviar de alguma coisa, e ter que se deparar com um buraco daquele ali, ou com aquelas pedras que foram colocadas ali para fazer aquele acerto ali do que seria para ser a calçada, né, ou o passeio, seja lá o que for. Saindo daí, esse é o pior pedaço. Mas o que eu digo, e volto a dizer também, que é o seguinte, por que as coisas não são feitas com prioridade? Porque passando essa semana no Gravatar, eu vi que estão calçando da ponte do Gravatar, parece que até vão calçar até o posto de saúde, nada contra.
Está mais do que correto. Está mais do que correto, isso é necessário para todo mundo. Mas nós temos que estabelecer prioridade. Lá dava para caminhar, lá dava para as pessoas andarem, a pé, de bicicleta e tudo. Por que fazer lá primeiro e não onde se faz necessário? Será que é tão difícil isso? Por que não se estabelece prioridade para aquilo que é prioridade? Porque isso é prioridade. Isso não é de agora, já, quantas gestões já passaram bom, antes do parque já era dessa forma, o parque já está aí há 20 e tantos anos, quase 3 décadas, e está da mesma forma ainda. Na frente, no próprio terreno do parque, não tem calçada. Não tem. Então, tem que ter forma de exigir, de cobrar, de sei lá, não sei, tem que se criar alguns meios de fazer. Aí a gente vai entrar novamente para a rodovia, né? Aí que piora tudo, porque tá aí, ó, o povo transitando, disputando espaço com veículos, a velocidade é de tudo, a toda sorte ali, uns andam a 50, 60, 100. O parque não tem um acesso para pedestre. Designado, está aqui. Isso aqui é um acesso de pedestre, está ali. Ali, ó. Vocês estão vendo aí? Está lá, olha lá a placa que tem no acesso de pedestre. Navegantes, Balneário Camboriú, Itajaí. Está ali, ó. Não se criou um espaço para os veículos que levam as pessoas para o parque, os Uber, os táxis, os micro-ônibus, as vans, para que eles estacionem e as pessoas desçam. Eles estão usando o acostamento da rodovia. Acostamento de rodovia é lei. É para parada de urgência e emergência. Não é para ficar descarregando pessoas, embarcando e desembarcando. Não tem um ponto de ônibus. As pessoas ficam ali. Quando a gente está transitando, já cansei de ver várias vezes, está transitando na rodovia e as pessoas ficam dessa forma se preparando para fazer a corrida com uma criança no reboque para atravessar a rodovia. Isso é o mínimo que se pode oferecer de dignidade e de segurança para essas pessoas que vêm para cá. E até mesmo para o nosso pessoal, porque o nosso pessoal mesmo usa isso aí para ir lá no banco, lá dentro, para várias coisas. E o que é que custa criar um espaço para que isso aconteça? Não tem uma portaria destinada, como diz, uma portaria para pedestre. Não tem nada que indique que aquilo é uma portaria para as pessoas entrarem. É terrível, é ridículo, né? Uma estrutura dessa, uma instituição dessa que atrai milhões de pessoas por ano para cá, não tem um acesso digno para o pedestre, para as pessoas que vêm de táxi ou de ônibus, né? Aqueles mais desfavorecidos que não podem levar o carro lá para dentro e pagar aquele estacionamento caro do jeito que é. E ficam à mercê disso aí. Aí eu pergunto para os senhores de novo, até quando? Até alguém ser atropelado? Até 5, 10, 15, 20 pessoas serem juntadas por algum veículo ali naquele acostamento? Aí vai se tomar alguma posição? Eu lembro que há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu acho, a vereadora Márcia, eu vi alguma coisa dela a respeito da passarela. A ex-vereadora Márcia, né? Falando da passarela para a travessia ali. Tem que ter, já demorou. Tem que ser feita. Se tiver que responsabilizar alguém, vai ter que se responsabilizar alguém, mas tem que se buscar. Se tiver que buscar recursos, vai ter que se buscar. Mas tem que ser feito, gente. Não dá para ficar esperando por essas coisas. Não esperem as coisas acontecerem. Não tem que acontecer uma desgraça para que o mínimo e básico, para que as pessoas tenham segurança e mobilidade, possa acontecer. É terrível, é indignante. Tu vê o que acontece hoje, na frente daquela estrutura, daquele castelo, com toda a publicidade que existe, com o título que o município recebe agora. Viver isso que nós estamos vivendo em questão de mobilidade para as pessoas. É terrível.
Então, eu deixo aqui essa manifestação e peço, senhores, que vocês juntos também busquem recurso e busquem formas de fazerem com que essas coisas saiam do que está. Nós vivemos uma mesmice, gestão após gestão. É impossível que isso não mude. É impossível. Não dá mais para suportar esse tipo de coisa. Volto a dizer, ajam em conjunto. Busquem em conjunto, esqueçam seus partidos, esqueçam a política e pensem nessa população. E pensem nesse município. É o que eu tinha a falar. Agradeço a vocês. Na realidade teria muito mais coisas, mas eu sei que o tempo é curto, né? E eu acho que é de bom grado mesmo, que se repense todas essas situações. Porque, digo de novo que existem, se não dá pelo meio usual, vamos buscar formas, vamos buscar caminhos diferentes. Dá para se buscar várias coisas para mudar a grande maioria das situações, né? Nós precisamos disso, a população necessita disso, seja na questão de segurança pública, seja na questão de mobilidade urbana, né? Que se estabeleçam prioridades, aquilo que é prioridade para o contexto, para todos, para a coletividade. Não dá mais para ficar tratando de questões individuais. Não dá mais tratando do problema do ciclano, do beltrano. No que se refere à coletividade, tem que ser para todos. Tem que se pensar na população como um todo. Porque a única forma que o povo tem de trazer solução para esses problemas é através dos senhores. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Se isso não acontecer partindo dessa casa, vai acontecer como? O povo se mobilizando e quebrando e fazendo baderna. Não, nós não precisamos chegar a isso. Nós estamos no século XXI, somos uma população mentalmente avançada, temos conhecimento, temos cultura, temos educação, né? E dá tranquilamente para resolver a grande maioria das questões, daquilo que é necessidade para cada um desse município, de uma forma correta, digna e de bom grado para todo mundo, para o Estado, para o município e para a população. Porque, na realidade, o que já deveria ter sido feito e não fizemos, mas ainda é tempo, tem que ser feito agora. Porque não é por mim, talvez não seja nem pela maioria dos senhores que estão aqui, mas vai ser pelos seus filhos, pelos seus netos, por aqueles que daqui a 10, 15, 20 anos serão os geradores de recursos desse município. Na realidade, é tudo mais por essa gente. Claro que por nós também, mas somos nós que temos que preparar esse terreno para eles. Então, pensem e repensem. Pensem em vocês, pensem nos seus e pensem também naqueles que confiaram em vocês. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado pelo espaço e espero não ter ofendido a ninguém, mas sim abrir a mente e os olhos para que muitas coisas precisam de uma solução urgente, para que não sejamos o município de uma forma geral punido ou seja lá malhado de alguma forma ou xingado, enfim, porque essas questões que hoje se vive aqui em termos de segurança e de mobilidade pode trazer consequências drásticas para todo mundo de uma forma geral. Obrigado pelo espaço.